Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Quantos estão alegres com Jesus aí? Dê um brado de vitória aí, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Deus é bom o tempo todo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui também, Pastor Osvaldo. Deus abençoe. Pastor Paulo Pedro está ali, meu amigo. Deus abençoe. Amém. Como o pastor falou, meu nome é Marcelo. Estamos ali na Ceilândia, cooperando ali há 8 anos. Pela misericórdia de Deus, Deus tem nos abençoado lá. Deus tem usado a vida do pastor Clebson também. E nós temos cooperado para o reino. E Deus tem feito grandes coisas lá. Deus é fiel, irmãos. Então eu estou ali há 8 anos. Mas eu me converti no ano de 2001. 17 de setembro de 2001. Então nós já temos aí uma caminhada em Cristo. E Deus tem feito grandes coisas. Deus tem me abençoado. Deus tem feito milagres, sinais e maravilhas. Fruto daquele que serve a Deus. Irmão, se você quer prosperar, se você quer receber algo de Deus, permaneça. É importante a maneira que nós começamos. Mais importante é como nós vamos terminar. Pessoas começam tantas coisas, mas não terminam. E o reino é assim, você tem que começar e você tem que ir até o final, você tem que seguir. Às vezes aos trancos e barrancos, às vezes na tribulação, às vezes matando um leão por dia, com toda a dificuldade, mas você tem que permanecer. Você tem que crer naquele que te chamou, naquele que te comissionou, naquele que está à sua frente. Acredite, irmão. Você não está aqui por acaso. Você está aqui por um propósito de Deus. Amém? Sou casado há 21 anos, exatamente. Na verdade, entre namoro e casamento, são 24 anos. Amém? Tenho uma filha de 23 anos. A pastora Rosângela não está aqui porque ela está em outra missão com as mulheres lá da igreja, né? Senão estaria aqui comigo, me acompanhando. Ela faz questão. E eu também faço questão de acompanhá-la. Onde ela vai, eu também gosto de acompanhar. Então são 24 anos para a glória de Deus com uma única mulher. E Deus tem estado com a minha família. Deus tem me abençoado. E estamos aqui nessa noite para compartilhar dessa palavra de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus aí? Quantos creem que Deus vai falar nessa noite? Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 9. Deixo meu abraço também aqui para o pastor Jeová. Dê um abraço nele por mim, pastor Osvaldo. Pastor Jeová é meu amigo. Uma bênção. Então fica aqui meu abraço para ele também. E aos demais irmãos, cooperadores, obreiros, pastores, que Deus possa abençoá-los poderosamente. Amém? 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 diz assim: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço, e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas.
Então, atravessando a região montanhosa de Efraim e a terra de Salisa, não as acharam. Depois passaram a terra de Sealim, porém elas não estavam ali. Passaram ainda a terra de Benjamim, todavia não as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem, voltemos, não suceda que meu pai deixe de preocupar-se com as jumentas e se aflinja por causa de nós. Porém ele lhe disse: nesta cidade há um homem de Deus, e é muito estimado. Tudo quanto ele diz sucede. Vamos-nos agora lá, mostrar-nos e porventura o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? O que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nosso alforje já se acabou, e presente não temos que levar ao homem de Deus. O que temos? O moço tornou a responder a Saul e disse: eis que tenho ainda em mãos 1/4 de siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Vamos partir lá para o versículo 21. Aliás, 19. Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe adiante de mim ao alto. Hoje comereis comigo, pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração te declararei. Quantas jumentas que há 3 dias se perderam, há 3 dias se perderam no teu coração, eu declarei. Versículo 20, voltando. Quantas jumentas que há 3 dias se perderam. É porque essa letra aqui está pequena, irmão. Acho que eu estou precisando de um óculos. E já se encontraram, e para que está reservado tudo o que é preciso em Israel, tudo que é precioso em Israel, não é para ti e para toda a casa de teu pai. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Porque pois me fala com tais palavras. Amém? Só até aqui, irmãos. Eu quero compartilhar algumas coisas com os amados. Bem verdade que nós, em um tempo, nós já lemos essa palavra, já temos conhecimento, mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu ia pregar sobre outra coisa, mas Deus colocou no meu coração. E essa palavra eu quero dividi-la em 3 partes. Em 3 tópicos: propósito, chamado e escolhas. Diga comigo: propósito, chamado e escolha. Vamos entender qual o propósito na vida desse homem. Como foi o seu chamado? E como acabou o seu ministério diante das suas escolhas? Meu amado, uma das questões mais relevantes da nossa vida, ao meu ver, gira em torno da compreensão da nossa identidade. Nós precisamos entender onde nós estamos, para que nós estamos, porque tem pessoas que ainda não entenderam ou não entendem o seu propósito aqui nessa terra. Estão, perdidas. Estão aqui sem direção, sem rumo, embora Deus sempre tem trago a direção para nossas vidas através da palavra de Deus. Deus, Ele sempre nos mostra o caminho que nós devemos traçar. Você não está aqui por um acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um chamado. Basta nós, nessa noite, aceitarmos o chamado de Deus. Nós lemos essa história. A Bíblia diz que um homem de Benjamim, o nome dele era Quis, e ele tinha um filho chamado Saul. Saul
era um homem bonito, um homem belo, um homem que se destacava, um homem que, ao chegar, certamente as pessoas notavam que era um homem diferenciado, um homem bonito. E nessa passagem a Bíblia nos fala que o pai dele perdeu as jumentas, e ele chama Saul e fala assim: meu filho, as jumentas se extraviaram, pega o seu moço e vai atrás dessas jumentas. E ali começa essa busca, essa procura por essas jumentas que já haviam se extraviado. E a Bíblia diz que Saul e o seu moço, eles vão para uma cidade, eles vão para outra, eles caminham e eles não encontram essas jumentas. E um belo momento o moço chega e fala: Saul, olha só, eu ouvi falar de um homem, ele é vidente, porque naquela época era se tratado de vidente, profeta, era a mesma coisa. Tem um homem, e tudo que ele fala acontece. Vamos lá até esse homem, que ele vai nos dar direção, e certamente nós iremos encontrar essas jumentas e vamos devolvê-las ao seu pai. Querido, em nome de Jesus, só que Deus já tinha um projeto na vida desse homem, Deus já tinha um projeto na vida de Saul. As jumentas de seu pai, elas se perderam, e Saul foi atrás dessa jumenta porque tinha um propósito. Diga comigo assim: tinha um propósito. Tinha um propósito na vida desse moço. E ali, querido, começa essa saga desse homem, essa trajetória. E ali ele chega a Samuel, e ele começa a contar que havia perdido, que o pai dele havia perdido. Ele estava em busca dessa jumenta. Só que Deus já tinha revelado para Samuel, Deus já tinha falado para Samuel que ele levantaria um rei em Israel. Naquela época, os juízes que governavam. A história diz quando Moisés ele conduziu o povo durante 40 anos em Israel, debaixo da provisão de Deus, debaixo, sabe, da graça de Deus, Deus fazendo sinais, milagres e maravilhas na vida daquele povo durante 40 anos naquele deserto. Só que Moisés, querido, ele olha a terra, mas ele não entra na terra. Deus levanta Josué, e Josué começa a entrar na terra prometida. Eu estou trazendo um pano de fundo para você entender. E Josué conduz esse povo. A Bíblia diz que quando Deus chama Josué, fala assim: olha, meu servo Moisés, ele está morto. Tu conduzirás esse povo, tu farás esse povo atravessar o Jordão e herdar a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que eu prometi aos seus pais. E ali começa a trajetória de Josué. Josué, ele entende o chamado, ele entende o propósito de Deus e conduz aquela nação debaixo da graça, debaixo de obediência a Deus. Só que, querido, chega um tempo que Josué, ele sai do cenário, e ali começa o período que os reis julgavam. Os reis os juízes eram usados ali para conduzir o povo, eram uma espécie de sacerdote. E o último juiz que estava conduzindo aquela nação foi Samuel. E Samuel, querido, ele era um homem extremamente usado por Deus. E seguindo, querido, é aqui que eu quero chegar. Quando Samuel, ele se encontra com Saul, e Deus fala para Samuel: olha, eu vou levantar um rei segundo o meu coração. Bem verdade que o povo estava clamando, bem verdade que o povo queria. O povo estava clamando a Deus, clamando ao profeta, para que fosse levantado um rei em Israel. Pois bem, Deus levanta esse homem chamado Saul através da vida de Samuel. Samuel unge Saul. E Saul tinha um propósito específico: reinar sobre Israel, comandar a nação de Israel. Então nós vamos dividir essa mensagem em 3 tópicos, como eu falei: propósito. Qual foi o propósito na vida desse homem? Como foi o chamado? Como ele foi ungido? E as suas escolhas. Querido, propósito é a intenção de fazer algo, projeto, desígnio. Aquilo que se busca alcançar, objetivo, finalidade. O que é o chamado? É o plano que ele tem para cada um, o propósito principal da sua caminhada com ele.
também fala de vocação, que Ele colocou em você. Chamado, meu amado, é você atender a voz de Deus, te vocacionando para um propósito definido. Isso é chamado. Agora eu te pergunto nessa noite, o que é escolhas? Ato ou efeito de escolher. Preferência que se dá a alguma coisa, que se encontra entre outras, predileção, preferência, opção. Aí eu te pergunto, e na vida desse homem, qual foi o start que foi dado para o início desse propósito? Capítulo 9, quando o pai de Saul havia perdido as jumentas, enviou-lhe seu filho com seu servo para procurá-las por 3 dias. Eles assim o fizeram e entre outros lugares foram para as proximidades da casa onde Samuel estava. Deus havia já revelado para o profeta que Saul iria procurá-lo. E aqui a primeira evidência do propósito na vida de Saul. Note que tudo estava desenhado por Deus para que o propósito na vida desse homem se cumprisse. Já estava tudo desenhado. Deus já sabia que as jumentas iam se perder, que ele ia buscar e que Samuel iria ungí-lo rei de Israel. Queridos, eu quero que você entenda nessa noite que às vezes nós perdemos algo porque Deus tem algo maior para nossas vidas. Nem sempre quando perdemos algo é só para tristeza, é só para dor, é só para sofrimento. Quando as coisas dão errado, pastor Paulo Pedro, Deus também está no controle, sim ou não? Às vezes a gente, traça metas, traça planos, a gente elabora, de uma maneira, muito, muito linda, mas no fim das contas acaba que dá errado. Aí eu te pergunto, poxa, mas por que Deus, não interviu? Por que Deus não agiu? Por que deu errado? E às vezes nós ficamos, se perguntando, por quê? Por que desse mal aconteceu comigo? Aí eu te pergunto, onde está Deus? Deus está no mesmo lugar. Deus está com o mesmo propósito. Foi necessário ele perder algo para ganhar algo. Olha só que interessante. Foi necessário perder-se alguma coisa para que o propósito de Deus se cumprisse na vida desse homem. Então, meu amado, quando acontecer alguma coisa de errado na sua vida, quando as coisas saírem do caminho, não se preocupe. Não se preocupe, porque Deus está no controle de todas as coisas. Diga para a pessoa, Deus está no controle. Deus está no controle da sua vida. E ali, seguindo, precisou acontecer essa situação para que ele fosse ungido rei em Israel. Então, meu amado, às vezes para você chegar até a vitória, às vezes para você conquistar algo, tem que se perder algumas coisas. Algumas coisas elas precisam ficar para trás. Coisas que me prendem, coisas que te prendem. Talvez um pecado, talvez, lembranças. Talvez coisas que te tiravam da presença de Deus, ou que te tira da presença de Deus, que você tem que, deixar de lado. Então eu quero que você entenda nessa noite, meu amado, que nós precisamos entender que o propósito de Deus, ele é imutável. Deus, querido, em nome de Jesus, ele não, igual as pessoas dizem aí no mundo, Deus escreve por linhas tortas. Como é que é? Deus escreve por linhas tortas. Exatamente, Deus escreve por linhas certas, é isso aí. Escreve certo por linhas tortas. Não, meu amado, Deus escreve certo por linhas certas. Deus, ele sempre tem a direção.
Deus, Ele sempre tem um propósito. Deus, meu amado, em nome de Jesus, Ele sempre te conduz ao propósito exato. Mas nós precisamos passar por esse processo. E às vezes esse processo, ele é doloroso. Às vezes esse processo, meu amado, ele, sabe, gera feridas. Às vezes esse processo causa dor. Como eu falei no início, o povo de Israel ficou 40 anos rodopiando no deserto. E no fim das contas, em um tempo, eles queriam voltar para o Egito, eles queriam comer as cebolas. E eles murmuravam contra Moisés: Moisés, por que você nos tirou do Egito? Lá nós tínhamos comida. Mentira. Lá o povo estava subjugado. Mas quando o negócio arrocha, quando o negócio aperta, começamos a desacreditar das promessas de Deus. Começamos a colocar em xeque tudo aquilo que Deus prometeu um dia, uma hora e um tempo. Começamos, querido, a deixar de lado. Começamos a esquecer de todas as palavras que Deus um dia falou para nós. Ora, se Deus falou, Ele não vai cumprir. Ora, Ele é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Uma vez Ele falou, será que Ele não vai cumprir? Vai, porque Ele é poderoso. A palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia para si. O que Ele prometeu vai se cumprir. O que cabe a mim, meu amado, é permanecer debaixo da graça de Deus. O que cabe a mim e a você, meu amado, é permanecer no propósito de Deus. Seja ele, querido, difícil, seja ele na tempestade, seja na tribulação, seja na guerra, mas permaneça que no final Deus vai te honrar. Permaneça, meu amado, mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de aflição, permaneça. Eu te desafio, meu amado, a permanecer, crendo nesse propósito, crendo nesse projeto. Como eu falei no início, você não está aqui à toa, você não caiu de paraquedas. Você está aqui porque Deus te escolheu. Deus escolheu você como mão poderosa. Deus te escolheu, meu amado, para você ser um instrumento de Deus, para você ser um instrumento usado por Deus. O problema das pessoas que elas chegam hoje quer ser contempladas. O problema do crente, querido, ele chega na igreja e ele exige que Deus lhe abençoe. Ele determina a vontade de Deus. Ele coloca Deus como seu objeto. Não, Deus, eu quero. Deus prometeu, mas não, tem que se cumprir hoje. A pessoa, ela fica barganhando com Deus. Poxa, Deus, por que não aconteceu? Acontece com fulano. Acontece com o pastor Osvaldo. Em um ano saiu a causa. Por que não acontece comigo? Pessoas, queridos, que não têm paciência, não esperam. E nesse momento, nesse inteirinho de tempo, a fé dessa pessoa, ela começa a ser minada. Ela começa a querer acreditar em outras coisas. Ela começa, sabe, a sair do propósito de Deus. Ela começa a querer achar um culpado. Ela começa a culpar o pastor, o obreiro, o líder, o diácono. Ela começa a culpar a igreja por um fracasso pessoal. Começa a culpar a Deus. E Deus sempre com as mãos estendidas, dando livramento, colocando o pão de cada dia, sabe, abençoando a casa, os filhos, Deus fazendo milagres, sinais. Parece que a pessoa está cega, ela não consegue enxergar, ela não consegue ver os benefícios que Deus tem feito. Seja grato, meu amado. Seja grato nas pequenas coisas.
Seja grato, meu amado, com o que Deus colocou nas suas mãos. Seja grato com o seu emprego. Ah, poxa, mas eu queria um emprego para ganhar 50 mil reais. Seja grato com o que você tem. Ingratidão, queridão, é uma coisa terrível. Meu amado, mas eu quero te dar uma notícia. Talvez não vai te agradar. Talvez você vai ficar até com raiva de mim. Mas para chegar lá em cima, tem muito chão. Te digo mais, para você chegar lá na frente, tem muito deserto. Para você chegar lá na frente, meu amado, talvez você vai ter que passar pela fornalha. Talvez você vai ter muita escassez. Talvez, meu amado, você vai ter que derrubar muitos gigantes. Mas, pastor, sim. Porque esse processo, querido, ele está na dependência de Deus. Basta eu permanecer. Basta eu ficar. Basta eu atender o meu chamado. Aceitar a proposta que Deus tem para a minha vida. Fato é que quando eu aceito, embora passando por tantos perrengues, tantas lutas, Deus está comigo. Eu estou andando, Deus está comigo. Eu estou na rua, Deus está me livrando. Deus está livrando a minha casa, Deus está livrando a minha família, Deus está livrando a minha filha, Deus está me abençoando, Deus está prosperando. O nosso problema, meu amado, é que a gente só olha para as coisas ruins, só olha o lado negativo. Para de olhar o lado negativo, para de olhar as coisas negativas. Comece a desfrutar, sabe, as belezas que Deus tem entregado para você, para a sua casa. Samuel, Saul, dois personagens marcantes na história. O versículo 21 diz assim: Saul respondeu: acaso não sou um benjamita, da menor das tribos de Israel? Não é o meu clã o mais insignificante de todos os clãs da tribo de Benjamim? Por que estás me dizendo tudo isso? Olha só, pastor Paulo, o homem ia ser ungido rei de Israel e ele estava com esse sentimento de inferioridade, dizendo: poxa, mas eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor, eu sou o benjamita, eu sou o mais insignificante. O homem, para receber uma bênção, Deus queria entregar uma unção poderosa, e ele se sentindo incapaz, falando que era insignificante para tal bênção. Ele estava se achando de uma tribo pequena e de uma família humilde. Tem gente que é assim. Ela não se sente capaz. Ela se sente inferior a outras pessoas. Deus falou assim: eu vou lhe abençoar, eu vou lhe entregar, eu vou te usar. Tu vai ser um pregador, tu vai ser um evangelista, tu vai ser um instrumento nas minhas mãos. Aí a pessoa começa: será? Deus está querendo abençoar a pessoa e a pessoa não entende. Ela não compreende que Deus está com a mão estendida, falando assim: olha, eu vou te usar, eu vou te capacitar, eu vou te levar, eu vou, sabe, eu sou contigo. E é assim que Jesus faz. Quando Jesus, ele veio a essa terra, ele começou o seu ministério.
Durante 3 anos Jesus pregou, Jesus fez milagres, Jesus fez sinais, Jesus fez maravilhas. Jesus ensinou no templo, Jesus repreendeu no templo, Jesus em um momento se irou no templo, quebrou tudo. Jesus tinha um propósito, Ele veio com um propósito. Só que além dele fazer milagres, sinais, maravilhas, Ele escolheu 12 discípulos. E Ele não escolheu aqueles que é entendido, aqueles que, sabe, eram doutores da lei. Ele não escolheu os ricos, Ele não escolheu os eruditos, Ele não escolheu, sabe, as pessoas que tinham entendimento, os fariseus. Não, Jesus chamou os humildes, Jesus chamou os pequenos, Jesus chamou eu e você. Jesus escolheu, meu amado, pessoas, sabe, que eram talvez desprezadas pela sociedade, pessoas que, sabe, tinham mau testemunho, uns que roubavam, outros, sabe, que defraudavam, pescadores indultos, pescadores que não tinham conhecimento algum, mas Ele falou assim: não, eu vou escolher para mostrar para o meu povo que é possível uma mudança, é possível uma transformação. Deus chamou você para uma transformação. Talvez você está aqui se sentindo menor, sabe, que nada vai acontecer, que as coisas, sabe, só estão indo para trás. Eu quero te informar, meu amado, que muito pelo contrário, as coisas estão seguindo, as coisas estão caminhando, as coisas, meu amado, estão no controle de Deus. Você não está aqui por acaso, Deus te chamou, porque tudo está no controle dEle. Quando Deus chamou Gideão veio com essa mesma história: Senhor, eu sou, sabe, o mais pobre Manassés. Deus falou assim: Pedro, vai nessa tua força, varão valoroso. Diga para a pessoa que está do seu lado: vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Deus é contigo, querido. No livro de 1 Coríntios, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Nós somos os loucos. Nós somos sábios diferentes, porque nós carregamos, sabe, o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. Nós carregamos, meu amado, dentro de nós, sabe, algo que o mundo aí fora não conhece, ou até conhece, mas não quer. Nós carregamos a presença de Deus, nós carregamos o Espírito de Deus, nós carregamos a graça de Deus, meu amado. Você carrega a graça de Deus. Deus chama os menores, Deus chama os, sabe, os incapacitados, porque Ele é quem capacita. Quando Deus chamou Davi, é muito linda essa história de Davi, um gigante, meu amado, grande, sabe, algo. Ninguém tinha coragem de ir contra esse gigante. Davi, com a missão de levar a marmitinha para os seus irmãos, houve essa história dizendo que tinha um gigante afrontando o povo de Israel. E dentro de Davi tinha algo, meu amado, que só eu tenho, só você tem. A presença de Deus. Ele fala assim: peraí, como é que é? Eu vou lá. Começaram a zombar dele. Rapaz, para com isso. O próprio rei falou assim: rapaz, para com isso, moço, olha o tamanho desse gigante. E ele falou assim: olha, ele pode vir contra mim com escudo, eu vou contra ele em nome de Jesus. Davi só tinha 17 anos. Davi, ele cuidava das ovelhas de seu pai. Davi, ele ficava, sabe, cuidando das ovelhas, escondido. E é assim que Deus faz. Pega aqueles escondidos, os menosprezados, e faz assentar em lugares altos. É assim que Deus quer fazer com você, com a sua casa, com a sua família. Deus quer te usar. Deus quer te usar.
Você é uma ferramenta de Deus. O seu projeto não está falido. Olha, eu estou falando com pessoas aqui. O seu projeto não está falido. A sua empresa não está falida. O seu casamento não está destruído. A sua casa, a sua família é projeto de Deus. A sua história é projeto de Deus. A sua casa, querido, foi estabelecida pela mão de Deus. Você é um instrumento, meu amado. Você é um instrumento. Seguindo o texto, a Bíblia fala que Saul, depois desse diálogo com Samuel, ele chega no rancho dos profetas. Olha só, um homem que tinha ele era uma pessoa, ele procura as jumentas perdidas, ele encontra com o profeta, Deus fala para o profeta, olha, unge ele rei de Israel. Logo em seguida, ele caminha, ele entra num rancho de profeta, e ali, meu amado, a Bíblia diz que Saul é mudado. A Bíblia diz que ele começa a profetizar. É assim que Deus faz, meu amado. Deus muda a nossa vida, Deus muda a nossa história, Deus muda o nosso caráter, Deus muda a nossa personalidade. Ah, poxa, mas eu sou assim, eu sou explosivo, sabe, eu sou colérico, sabe, falou comigo, eu rodo a baiana, eu não levo desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Se vir, eu meto o pau mesmo. Meta a mãozada, não estou nem aí. Mas Deus é poderoso para mudar a sua personalidade. A Bíblia diz que quando Saul começou a profetizar, ele se transformou em outro homem. Deus mudou a vida dele, Deus mudou a história dele. Quando você tem um encontro verdadeiro, meu amado, com Cristo, Deus muda a sua história. Deus muda o seu caráter. Deus te transforma de dentro para fora. Quantos aqui, eu mesmo, quantas vezes, depois de convertido, que chegava para conversar com algum amigo que não era cristão, poxa, rapaz, mas você está diferente, viu? Cara, mas você não fala mais palavrão. O que aconteceu contigo? Teu semblante está diferente. O que aconteceu com você? Eu falei assim, rapaz, aconteceu que eu tive um encontro. Uma pessoa me mudou. Ele falou assim, foi, Jesus me mudou. Hoje eu sou uma nova criatura. Fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então as pessoas começaram a estranhar. Uma pessoa que era totalmente fora, totalmente mundano, que ia para pagode, que ia para um monte de coisa. E depois Deus pega, fala assim, não, eu tenho uma obra redentora na vida de pastor Marcelo, que não era pastor. Eu tenho uma vida, eu tenho uma história de vida. Eu tenho algo para a vida desse homem. Ele vai ser um instrumento. Naquela época eu não acreditava. Fato é que eu nunca iria dizer que eu permaneceria no caminho de Cristo, mas eu aceitei a proposta. E quando eu me converti, meu amado, abrindo um parênteses aqui, quando eu me converti, eu passei muita dificuldade. Eu passei um momento, de grande luta, de grande aflição. Eu tinha uma esposa, eu tinha uma filha pequena, desempregada, ela desempregada. E ali, meu amado, começou o meu deserto. Se você chegou hoje, ou se você está há um tempo, e está pensando que as coisas vão se arrumar da noite para o dia, sinto muito te informar que não é dessa forma. Ali eu passei o meu processo. Ali eu passei o meu tempo, de luta. Mas entendendo uma coisa, que eu precisava permanecer debaixo da graça de Deus. Meu amado, não importa a maneira que você começa, Deus, Ele quer saber como você vai terminar.
E uma coisa que Deus colocou no meu coração era não sair do altar de Deus. Deus falou assim: permaneça na minha presença. Deus, mas está doendo muito. Olha a criança, não tem leite. Permaneça na minha presença. Daqui a pouco, batendo na minha porta: varão, vim entregar um negócio para você. Abre a porta. E vinha o suprimento, vinha leite, vinha tudo. É assim que Deus faz. Estava uma vez numa consagração, era novo convertido. Numa segunda-feira, estava desempregado. E eu saí de casa e eu vi a neném pedindo leite. E não tinha gás, pastor Paulo Pedro, pastor Osvaldo. Não tinha gás para fazer o leite. Esquentar, né? E ali eu comecei a chorar. Eu era novo. E eu comecei a chorar. E a consagração era 8 horas da manhã. Era só o círculo de oração, as irmãs mais velhas. E eu falei assim: não, eu vou. Eu ia direto, né? Mas nesse dia, nesse exato dia, eu cheguei nessa consagração. Eu me ajoelhei ali naquele círculo de oração, 8 horas da manhã, numa segunda-feira. E eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu não conseguia falar, só chorava. E as irmãs oraram por mim. E eu calado entrei, calado saí, fui para minha casa. E no percurso eu perguntando para Deus: Deus, e agora? Como vai ser? Cheguei em casa. 10 minutos depois chegou a diaconisa Cida, mulher de Deus, uma amiga nossa. Chegou para mim e falou assim: irmão Marcelo, Deus mandou eu te trazer um gás aqui, não sei porquê. Eu orava e Deus me mostrava um gás. Deus mandou eu te entregar um gás. E ali eu comecei a chorar. Eu falei assim: glória a Deus, Deus é fiel. E ali, meu irmão, eu vi o poder de Deus, como Deus cuida da gente, como Deus é zeloso. Aí agradeci, também não falou, só deixou, foi embora. Daqui a pouco chega a diaconisa Ana, profeta: irmão Marcelo, Deus mandou trazer aqui algo para você. Meu irmão, ninguém sabia da minha vida. Eu era novo convertido, não conhecia ninguém. E ali, meu irmão, ela deixou uma cesta básica, com carne, com um monte de coisa. Eu falei: Senhor Deus. Então ali, meu amado, eu entendi que eu precisava estar na presença de Deus. Não só pelo que Deus estava me dando, mas pela fidelidade de Deus. Como Deus, Ele estava trabalhando ao meu favor. E depois disso, meu amado, eu nunca mais voltei para o mundo, nunca mais. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram todas novas. Meu amado, quando você permanece na presença de Deus, quando você esquece as coisas velhas, quando você abandona o pecado, a mentira, quando você abandona, meu amado, sabe, a bebedeira, a cachaça, a cerveja, meu amado, Deus te honra, Deus vai te honrar. Permaneça no propósito, permaneça no projeto. Meu amado, quando o diabo vir te tentar, você vai falar para ele: não, eu sirvo a um Deus poderoso que me tirou do lamaçal. Hoje eu sou uma nova criação de Deus. Hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, meu amado. Para de inventar desculpa. Para de dizer: ah, mas sabe, eu sou fraco. Tem pessoas que ficam toda hora falando assim: poxa, mas eu sou fraco, eu não aguento a carne. Fala mais alto. Para com essas desculpas. Dia desse, eu vendo um vídeo no Instagram, a pessoa fazendo uma pergunta, estava tipo numa festa, aí fez uma pergunta para uma pessoa, para um rapaz com cerveja na mão, e falou assim:
Não, mas eu não posso fazer isso não, porque eu sou cristão. Com a cerveja na mão. Então as pessoas estão zombando de Deus. Hoje o evangelho de facilidade, querido, está querendo entrar dentro das igrejas. Hoje você está na igreja, mas, sabe, você pode fazer tantas coisas. Não, estou na igreja, mas o que tem? Tomar, sabe, uma cervejinha, tomar um vinhozinho. Meu amado, as coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criação de Deus. Abandona, meu amado. Se você quer ver o milagre de Deus, abandona o pecado. Se você quer ver o milagre de Deus, querido, abandona as coisas que sabe que estão te prendendo. Ah, mas eu sou fraco. Meu amado, a Bíblia diz, diga ao fraco, sou forte. Você é forte naquele que te criou. Quando você estiver passando por esse momento de luta, você fala assim, Deus me fortalece. Meu amado, dobre o seu joelho, que eu quero ver, meu amado, se você não vai conseguir resistir às obras malignas. O segredo é oração. Deixa Deus transformar a sua vida, a sua história. Saul, meu amado, ele sabe, declinou, mas eu não quero falar essa parte. Eu quero falar da transformação, a transformação que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se submete à mão poderosa de Deus. A pessoa que fica debaixo do altar, ou a pessoa que se submete, sabe, em tudo aquilo que Deus está falando. Porque tem pessoas que são desobedientes. O pastor fala assim, meu filho, assim, assim, assado. E a pessoa não obedece. Não é obedecer ao pastor, não, obedecer a Deus. O pastor é uma ferramenta de Deus, instituída por Deus na terra, para instruir pessoas. Quantas vezes eu também dei trabalho. Eu dei trabalho. Mas quando eu me permiti, querido, ser transformado pelo Espírito, Deus me mudou por completo. Por completo. Saul teve, queridos, escolhas erradas. Eu quero finalizar aqui. Deus levantou ele. Deus tinha um propósito. Deus tinha um chamado. Tudo se cumpriu, sim ou não? Daí ele começa a fazer escolhas erradas. Como eu falei, essa pregação está em 3 tópicos: unção, chamado, escolhas. E as escolhas determinarão o meu futuro. As minhas escolhas determinarão quem eu serei no presente e no futuro. Cuidado, meu amado, com as suas escolhas. A Bíblia diz que Saul, ele fez escolhas erradas. Teve uma guerra contra os amalequitas. Deus usa Samuel e fala assim, olha, Saul, o negócio é o seguinte, estou parafraseando para você entender. Saul, o negócio é o seguinte, esse povo que está aí, que vai guerrear com você, você vai exterminar tudo. Você vai matar pai, a mãe, filho, gado. Você vai exterminar todos. Isso foi uma ordem de Deus, sim ou não? Foi. Mas aí o povo começou a sussurrar no ouvido desse homem. E ele poupa o rei Agag. Depois vocês lêem lá, no capítulo 9 e no capítulo 10. Ora, mas Deus não falou para matar o rei também? E Saul chega diante de... Samuel chega diante de Saul. Saul, a ordem foi para exterminar todos. Então ali foi a primeira coisa errada que Saul fez. E naquele momento Deus usou Samuel dizendo, olha, o seu reinado se encerra aqui. Então ele tomou essa decisão errada, ali acabou o seu reinado. Samuel mata aquele rei,
destrói os despojos. E ali foi a primeira decisão errada que aquele homem fez. Diga para a pessoa que está do seu lado, cuidado com as suas escolhas. Escolhas fora do propósito de Deus gera não só dor, gera sofrimento, gera fracasso e por fim gera morte. Cuidado com as suas escolhas. Se tais forem fora da presença de Deus, querido, eu sinto muito lhe informar que a probabilidade de dar errado é muito grande, ou total. Nós temos vários, dezenas de exemplos de homens de Deus que tomaram decisões fora da presença de Deus. Querido, Deus ele sempre tem uma palavra de conforto, Deus sempre tem uma palavra de instrução, Deus sempre nos mostra o caminho certo. O problema da gente é que a gente não quer seguir. O problema da gente é que a gente quer seguir, a nossa vontade. O nosso conhecimento. Tem pessoas que se acham entendidas porque fez uma faculdade, uma graduação, pós-graduação, mestrado, e se acham entendidas demais e não escutam a voz de Deus. Deus está falando assim, vai por aqui, e a pessoa teimando vai por ali, e o fim dessas coisas é o fracasso. Aí a pessoa começa a querer achar um culpado, mas o culpado é ela, porque ela desobedeceu uma voz de Deus. Vou te citar alguns exemplos. A Bíblia diz, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus começa a criar todas as coisas e coloca um casal para administrar. E a Bíblia diz que, olha como Deus era tão tremendo, na viração do dia, Deus ia ter com o homem. Olha só que privilégio. Deus ia ter com o homem todos os dias. Aí, todos nós sabemos da história, que a serpente tenta Eva cai no golpe, leva o seu marido, e ambos ali caem e fogem do propósito de Deus. Com isso teve as consequências. O problema, meu amado, é quando você erra, é as consequências. E as consequências, às vezes, querido, elas doem. Às vezes ela machuca. Às vezes, querido, sabe, traz choro, traz desespero. E todos nós sabemos que ali eles foram sentenciados. Eva, agora tu sentirá dores do parto. Adão, você trabalhar com o suor do seu rosto, você vai se sustentar. Dando sequência, a Bíblia diz que Caim matou Abel. Olha a decisão, com ciúmes, porque Abel, na verdade, ele oferecia uma oferta mais agradável a Deus, e ali, aquele seu irmão, ele mata e também é sentenciado. Como eu falei, as nossas escolhas determinarão quem nós somos, quem nós seremos, aonde nós vamos chegar. Quando Deus escolhe Sansão, a Bíblia diz assim, que ele seria um nazireu de Deus, um homem separado. Ele foi levantado como juiz. Ele tinha um propósito. Deus deu algumas instruções para ele. Olha, tu não vai beber vinho, tu não vai cortar o cabelo, tu não vai tocar em coisa imunda. Deus trouxe todas essas instruções. Mas o que aconteceu? Ele, de profeta, de juiz, ele terminou como um palhaço, porque seguiu os seus instintos, aquilo que lhe agradava, aquilo que ele enxergava o agradou. E às vezes, meu amado, nem tudo que nós vemos é da vontade de Deus. Eu imagino se Saul chegasse nessa igreja, acabou, né? 9h30? Acabou. Eu imagino se Saul chegasse nessa igreja, rapaz, parava o negócio. Todo mundo ia olhar, rapaz, que homem bonito.
homem alto, forte, ele se sobressaía. Mas nem tudo, querido, que a gente olha, que a gente vê, é vontade de Deus. Quando a Bíblia diz que quando Deus chamou Abraão, estou finalizando, quando Deus chamou Abraão, Deus diz assim: Abraão, sai da sua terra e da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, de ti serão benditas todas as nações da terra. Ali Abraão atende ao chamado de Deus, ele pega a sua família, leva consigo Ló, e ali eles vão para uma terra, só que ali começa a dar um atrito, porque a palavra de Deus era para a vida de Abraão, e Abraão não era para levar seu sobrinho, daí ele leva, mas dado o momento a promessa não se cumpria, porque de fato Ló era uma espécie de impedimento, e Abraão entende que ele precisava se apartar. Ele chega até o seu sobrinho e fala assim: olha, meu filho, o negócio é o seguinte, não está dando certo, sabe, os meus pastores estão brigando com o seu, então vamos fazer o seguinte, vamos se separar, mas a gente é muito rico, a gente tem muitos bens, a gente tem muita coisa, vamos fazer o seguinte, ó, a gente vai dividir, você escolhe para onde você quer ir. Abraão dá essa opção para aquele homem, e ele, tudo bem, e ele escolhe as campinas, ele escolhe, sabe, aquilo que enchia os seus olhos, mas ali foi a ruína e o seu fracasso. Todos nós sabemos da história de Sodoma e Gomorra, todos nós sabemos que Ló teve relação com as suas filhas, por conta de uma escolha errada. Cuidado, meu amado, com as suas escolhas. Coloque as suas escolhas no altar de Deus. Peça a direção de Deus. Se você está na dúvida, meu amado, procura o pastor. Fala assim: pastor, assim, assim, assim. Me ajuda em oração. Me direciona, que ele vai te direcionar. Pede a orientação de Deus. Pede o direcionamento de Deus. Porque só assim, meu amado, você vai chegar no centro da vontade de Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar.